Shalom, shalom, meus amigos, minhas amigas. Aqui quem lhes fala novamente é o Boaz Ben Moura. Antes de entrarmos no assunto de hoje, por gentileza, por favor, dê um like, inscrevam-se, deixem seus comentários, que eu ficarei muito agradecido. O nosso vídeo de hoje vai falar dos principais grandes cabalistas. E como eu falei no primeiro vídeo, o que é a Kabbalah e o que ela não é, e os livros mais importantes da Kabbalah, eles se originaram, vieram a partir da Torá, que é os 5 livros de Moisés. E a partir da Torá, eu havia comentado que toda a Torá, ou seja, toda a Bíblia, ela está escrita em hebraico, foi escrita em hebraico. Antes de ela ser escrita em hebraico, não existia nenhuma outra língua, não existia nenhuma escritura sagrada da qual conhecemos. Estou falando das escrituras sagradas que fala de um Deus único, né? O Deus de Avraham, Isaac, Jacó, né? Abraão, Isaac e Jacó e assim por diante. E todos os livros da Bíblia, usamos muito, as pessoas conhecem por esse termo, Bíblia, eles foram escritos em hebraico. E o livro principal, que é o primeiro, é os 5 livros escritos por Moisés, por Moshe, que é a Torá. E a Torá, ela não fala do mundo físico, ela fala do mundo espiritual. E ela foi escrita de uma maneira, foi usado um tipo de linguagem para poder explicar o mundo espiritual usando termos terrenos, como palavra terra, árvore, poço, mar, contagens, né? Contagem das tribos. Na verdade, tudo isso está falando do mundo espiritual. Aí depois a Torá ela foi decodificada. Cada letra hebraica equivale a números, a um número. E existe um sistema de cálculo, né, na Kabbalah, e também muitos judeus religiosos sabem fazer isso também, que a gente chama de gemátria. São cálculos de números tirados das letras hebraicas que dão um determinado resultado, que podem revelar uma palavra e assim por diante. Então, Shimon Bar Yochai, ele fez essa decodificação que deu origem a um outro livro, que hoje esse livro, com todos os seus estudos, ele gerou 23 volumes. Esses estudos geraram 23 volumes, que é o Zohar. Então, o Zohar é a decodificação da Torá. Então, não há como você falar de Kabbalah, de judaísmo, de espiritualidade fora da Torá. Tem que ter a Torá porque ela é a principal. Então, quando você lê a Torá, os 5 livros de Moisés, dá a impressão que é uma história terrena, é uma história épica, onde no começo fala a criação do mundo, aí depois as gerações de Abraão, de Isaac e Jacó, José no Egito, depois Moisés,
a travessia do Mar Vermelho, o deserto e tudo mais. Mas dentro de toda essa história existe códigos escondidos. E a palavra Torá, eu já havia comentado, ela significa instrução. E são as instruções para a correção da alma, as instruções para a busca da luz espiritual, a luz que reforma. E durante todos os vídeos que eu vou postar, muitas coisas irei comentar. Bom, como eu já falei demais, então vocês vão ficar agora com uma aula falando sobre os principais grandes cabalistas. Então, meus amigos, minhas amigas, vamos pedir, antes de mais nada, muita ajuda para o Criador, para que nós possamos ter entendimento e compreensão desse estudo que iremos fazer. Vamos pedir luz. Como eu já disse, esse ensino aqui é sobre a Kabbalah, sobre a Torá. Cada um, quem tiver a sua religião, não tem problema estudar isso daqui, comentar sobre a Kabbalah, não tem problema nenhum. Quem não tem religião, mas tem espiritualidade, busca luz, busca espiritualidade, busca o amor ao próximo, não tem problema também. Eu sou ateu, mas eu acho interessante, eu quero ler, eu quero ver mais coisas sobre a Kabbalah, sobre a Torá, não tem problema também. Aqui é aberto a todos, né? E para começar, como o título diz, é a história da Kabbalah e do Zohar. O Zohar, né, pronunciando assim com o som hebraico. Aqui diz que o primeiro cabalista foi o patriarca, aqui está escrito Abraham, né? Se pronuncia Abraham ou Avraham, que é Abraão. Ele foi o primeiro cabalista. E, obviamente, quando você lê a Torá, fala do nascimento de Abraão, fala do sobrinho dele, o que foi Ló, fala da sua esposa Sara, do de Agar, a sua serva, com a qual ele teve um filho, né, Ismael ou Ismael, mas não conta exatamente de uma forma mais profunda quem foi Abraão, quem foi Abraham, né? E lá na Torá diz que era Abrão, né? Avrão, o nome dele no começo. Depois o Criador muda o nome dele para Avraham, Abraão. A sua esposa era Sarai, e depois muda para Sara. Isso tem um significado, mas eu não vou comentar agora, porque aí nós iremos para um outro assunto. Abraão, ele era, né, filho de um idólatra. O pai dele, ele fabricava imagens de deuses e fazia adoração a estes, e Abraão também. Aí depois Abraão, ele começa a ter a contestar a realidade em torno dele, e começa a se perguntar o que é de fato Deus, quem é Deus, quem somos, de onde viemos, para onde vamos, qual o significado de estarmos aqui, qual o sentido de todas as coisas ao nosso redor, a natureza e assim por diante. Então ele começou a ter essas perguntas, essas inquietações, onde ele vai ter uma consciência espiritual, onde ele vai deixar a vida de idólatra e vai se afastar da sua família. E Abraão, onde ele viveu? Ele viveu na Babilônia, ele era babilônico, né? Vamos lembrar aí
da Torre de Babel ou de Bavel, que é Bavel, Babel, Bavel, que significa Babilônia. E o motivo da história da Torre de Babel também não deixa de ser, como eu disse, a Torá inteira ela é cabalista, então está falando de coisas cabalistas. O que é a Torre de Babel, o que significa confundir as línguas, separar, tudo isso tem um significado espiritual. Aí Abraão ele vai se afastar, né? Para quem lê os livros de Moisés, de Moshe, lembra que o Criador fala para ele, né? Se afasta da tua parentela, eu te mostrarei a terra que emana leite e mel, e tu será uma grande nação. Olha só, ele fala que ele será uma grande nação. A sua semente vai ser tão grande que não vai se poder, não vai se poder contar as suas sementes, o que ele vai deixar de herança, né? Será tão numerosa quanto as areias do mar e quanto as estrelas do céu. Será que grande parte da humanidade é descendente de Abraham? E as religiões que existem, né, que eu vou falar dos pilares, né, os três pilares que costumam dizer que é o cristianismo, o judaísmo e o islamismo. Né? Esses três pilares vêm de Abraão. Essas três religiões nasceram da Kabbalah, né? Então, o judaísmo ele nasce da Kabbalah e do judaísmo, através de Cristo, ou Yeshua, até, chega até Roma, os seus ensinamentos, e Roma cria a religião, né, católica romana. E de dentro do próprio catolicismo nasce o protestantismo, e do protestantismo outras vertentes que a qual conhecemos hoje como evangélicos, entre outros. E também o islamismo. O islamismo, né, para quem já leu o Alcorão, tem passagem da Torá nele, fala de Abraão também, né? Muitos dos islâmicos também falam de... Tem islâmicos que não são simpáticos, né, com o cristianismo, mas tem a parte deles que comenta de Cristo. Tem uma parte, sim. E aqui diz que Abraão viu as perplexidades da existência humana, fez perguntas ao Criador, e os mundos superiores se revelaram para ele. O conhecimento que ele adquiriu e o método usado nessa aquisição, ele transmitiu para as próximas gerações. A Cabalá foi transmitida entre os cabalistas oralmente por muitos séculos. Então, Abraão formou alunos, ele juntava pessoas para ensinar o que é o Criador, o que é a força que cria tudo, que governa tudo, que só existe uma força, só existe um Criador, não existe mais além dele, não existe vários criadores, existe apenas um e ele fez tudo. E Abraão ele escreve um livro chamado o livro da criação, com uma linguagem para a época muito complexa, muito detalhada. E este livro é que vai dar também, né, ele vai gerar outros livros séculos depois, a partir deste livro, a partir dos seus ensinamentos. É por isso que, não sei se alguém já ouviu, mas muitas pessoas usam o termo de religiões abraânicas, né, que são religiões que se originaram a partir dos ensinamentos de Abraão. Mas aqui eu deixo bem claro que os ensinamentos de Abraão não era religião, era a Kabbalah. A Kabbalah não é religião. A Kabbalah ela é praticamente a mãe das religiões, de muitas religiões. Você encontra traços de ensinamentos cabalistas até mesmo dentro do espiritismo, principalmente quando eles tratam de reencarnações, é muito parecido
com o assunto que nós comentamos na Kabbalah sobre reencarnações, né? Os motivos que nós temos que voltar para cá, né? O judaísmo também acredita sobre reencarnações. Um dia farei uma aula sobre isto, embora possa ter muitas pessoas que estão vendo este vídeo, assistindo esse vídeo, que não acreditam em reencarnações, não aceitam, mas não tem problema nenhum. Não tem problema, nós temos que ter a mente aberta para o novo. Como eu disse, quem vai te mostrar o que é real, o que é verdadeiro, é o teu próprio espírito, é a tua própria alma. Toda vez que alguém te falar alguma coisa, conteste, não apenas aceite, verifique se realmente é verdade, se faz sentido e assim por diante. Você tem que indagar como fez Abraão, né? Ficou fazendo perguntas ao Criador até que a sua consciência se eleva e ele alcança o que nós chamamos de mundos superiores. Mundos superiores não significa mundos como planetas, né? Mundos que daqui eu posso viver em outros planetas, né, melhores do que estes, onde as almas evoluídas vão e tudo mais. Existem sim esse termo mundos, e ir para mundos superiores, mundos espirituais, e esses mundos são forças, são consciências, né, que nós iremos atingir eles, sair sem sombra de dúvida. Desde já eu vou adiantar para todos vocês, todos nós iremos nos elevarmos grandemente para aderirmos ao Criador. Todos nós, sem exceção. Então, para quem acredita que uma parte da humanidade vai ser salva, como diz algumas religiões, e que outras vão ser condenadas, vão para o inferno, essas coisas todas. Então, desde já também eu deixo bem claro, inferno não existe. Existe um lugar dentro do judaísmo, o judaísmo fala disso, que você, se precisar fazer mais correções, purificação, você vai para um lugar chamado Gehinnom. Aí lá você fica um certo período, mas lá você não vai viver eternamente sofrendo. Lá vai fazer correções, purificações para você subir aos mundos superiores, que não são várias escalas de mundos, até a gente chegar ao último, que nós chamamos de correção final, correção, a gente adquirir 100% da nossa alma. Para vocês terem uma ideia, nós só temos 1% da alma. Os 99% estão nos mundos superiores. E também vocês vão ter vídeos falando disso, do que são esses mundos superiores, o que é a nossa realidade, o que é de fato o Criador, o que ele quer de nós e assim por diante. Então, passemos. Bom, a Kabbalah continuou a se desenvolver depois que a Bíblia, né, os 5 livros de Moisés, a Torá, foi escrita. Então, Moisés também, ele foi um grande cabalista. Ele, como Abraão, ele subiu, a sua consciência subiu aos mundos superiores e ele recebe informações. Como assim informações? Lá está escrito que ele falava com o Criador, sim, ele falava com o Criador falava com ele. Mas como falava? Como duas pessoas de frente a frente, conversando, batendo um papo e assim por diante, né? Não esqueça que quando a Torá fala de os olhos de Deus, as mãos de Deus, frente a frente com Deus, com o Criador, isso são sentidos figurados, são metáforas, são símbolos dentro da Torá. Que Deus ele não tem forma, ele é incorpóreo, ele não tem braço, ele não tem olhos, ele não tem pernas. Quando fala a mão de Deus, a mão do Criador, é uma maneira de explicar para você que a mão do Criador pesará sobre ti, que significa o quê? Que se você não andar nos mandamentos, né, nos estatutos, nas leis do Criador, né, você vai ser apertado por ele, né, através de acontecimentos no seu dia a dia, coisas
difíceis vão acontecer para o seu próprio bem, né? Que é o Criador te chamando a atenção, como Ele está chamando a atenção de toda a humanidade nesses últimos anos, é, como vocês podem ver aí, as atribulações que no planeta inteiro, é o Criador chamando a nossa atenção, e isso tem um motivo. No período entre o primeiro e o segundo templo, que é de 586 antes da Era Comum a 515 da Era Comum, já era estudada em grupos a Kabbalah. Após a destruição do segundo templo, que foi no ano 70 antes da Era Comum, e até a geração atual, houve 3 períodos particularmente importantes no desenvolvimento da Kabbalah, durante os quais foram elaborados os mais importantes escritos sobre o seu estudo. Bom, meus amigos, desculpem-me aí, eu me atrapalhei um pouco aqui, mas voltemos ao estudo. Essa aqui é uma foto da Sefer Torah. Essa aqui é uma Torá. A Torá, ela nas sinagogas, né? Quando ela é tirada para ser feita a leitura na sinagoga, ela é nessa forma aqui, de rolo, certo? Escrita em hebraica e são lidas as porções. É, ela é lida todos os dias. Cada dia é lida uma porção, uma parte dela. E quando é no Shabat, sim, 7 pessoas são chamadas, cada um lê uma parte, uma porção que nós chamamos. Essa porção é chamada de Parashá. E depois da leitura, ela é enrolada de novo, tem uma roupa especial sobre ela, é colocada uma coroa sobre ela e ela é colocada lá num local que a gente chama de Aharon. Lembra muito um armário, né? Aharon, que significa também arca, para simbolizar a arca que foi criada. E dentro dessa arca estava as tábuas, né, da lei, né, que a gente sempre comenta que essas tábuas são os 10 mandamentos, mas esses 10 mandamentos fazem parte da Torá. E em outras coisas são importantes guardar dentro da arca. E nós também temos a Torá em casa, né, em forma de livro normal, né, escrita em hebraico, em português, que tem disponível em lojas especializadas em livros, né, judaicos, né? Então, essas lojas são fontes seguras de livros escritos 100% em hebraico ou em hebraico, transliterado e português, né? Além da Torá, se vende estudos de Torá nessas lojas, os salmos que também foram escritos em hebraico, obviamente. Davi era judeu, Davi, né, falava em hebraico, né, os salmos escritos por ele, né, foram todos em hebraico. E nessas lojas encontram também o salmo totalmente em hebraico, em português, transliterado e assim por diante. Bom, a Kabbalah, eu vou explicar aqui, ela se divide em 3 períodos muito importantes. Então, o primeiro período aqui, ele ocorreu durante o segundo século, quando o Rabi Shimon Bar Yochai, conhecido como Rashbi, escreveu o livro do Zohar. Então, eu falei bem no começo do vídeo que o Zohar é a decodificação da Torá. Então, ele pegou toda a Torá, os 5 livros de Moshe, de Moisés, e decodificou, né? Trouxe a revelação no Zohar, o que significa cada linha, cada página e cada palavra, desde Bereshit, que é Gênesis, até o último livro. E eu vou primeiro ler aqui e vou fazer os comentários
para que o vídeo não fique muito longo. Isso aconteceu por volta do ano 150 da Era Comum. O Rabi Shimon Bar Yochai era um discípulo do famoso Rabi Akiva, que foi um outro grande cabalista que viveu do, dos anos 40 da Era Comum a 135 da Era Comum. O Rabi Akiva e vários de seus discípulos foram torturados e mortos pelos romanos que se sentiam ameaçados pelo ensinamento da Kabbalah. Eles esfolaram a sua pele até os ossos com uma escova de aço para cavalos, né? Escova de pentear, né? Escovar cavalos. Em seguida, houve a morte de 24 mil discípulos de Rabi Akiva. E Shimon Bar Yochai, o Rashbi, foi autorizado pelo Rabi Akiva e pelo Rabi Yehudá ben Abba a ensinar a Kabbalah às gerações futuras, tal como tinha sido ensinado a estes mestres. O Rabi Shimon Bar Yochai e 4 outros foram os únicos a sobreviver. Após a captura e prisão do Rabi Akiva, o Rashbi escapou com seu filho Elazar. Elazar também se tornou um grande cabalista. Eles se esconderam numa caverna por 13 anos. E aqui nós vemos uma foto, né, uma pintura, né, com o mais próximo possível de como eram os rostos de Rabi Shimon Bar Yochai e o Rabi Akiva, né, que foi o seu mestre. Segundo a lenda, os escritos do Zohar foram mantidos ocultos numa caverna próximo de Sefed, em Israel. Eles somente foram encontrados muitas centenas de anos por árabes que moravam naquela área. Um cabalista de Sefed comprou peixe no mercado um dia e surpreendeu-se quando descobriu o valor imensurável do papel em que o peixe vinha embrulhado. Ele imediatamente comprou as demais folhas de papel dos árabes e reuniu-as em um livro. Isso aconteceu porque a natureza das coisas ocultas é tal que elas precisam ser descobertas no momento apropriado, quando almas apropriadas tiverem reencarnado e entrado no nosso mundo. Foi assim que o Zohar pôde ser revelado após tanto tempo. O Zohar, quando ele foi escrito, ele era ensinado para os alunos de Shimon Bar Yochai. E como esses estudos, vocês perceberam aí a perseguição dos romanos aos cabalistas, né, com medo de seus ensinamentos. Pois o Império Romano, na época, acreditava na mitologia. E como eles ensinavam para todos aqueles que queriam se aproximar desse conhecimento, e obviamente que os boatos rondavam a Israel já tomada pelos romanos, então eles eram perseguidos. Como também foram perseguidos os, os discípulos, né, de Cristo, foram perseguidos pelos romanos, foram mortos depois de sua própria morte. E nós não temos informações mais profundas sobre a morte de Cristo, né? Mas ele também foi perseguido pelos romanos, né? Alguns judeus da época também não concordavam muito com os ensinamentos, porque Cristo, né, querendo ou não, vem outra informação aqui, talvez muitos de vocês não vão aceitar ou acreditar, mas Cristo também ele tinha é, envolvimentos com estudos cabalistas. Ele estudava a Torá e todo o seu ensino, se você ler com todo cuidado, com toda atenção, quando todo o seu diálogo, o Sermão da Montanha, todo o seu diálogo é tirado da Torá.
Não é algo assim novo dele, ele está falando da Torá o tempo todo. E a indignação dele é que a Torá, na época que ele viveu, estava sendo levada não para todos, só para algumas camadas de judeus. Havia muitos judeus na época, muito pobres, não sabiam ler, não sabiam escrever e não tinham acesso à Torá. Então ele levou ela na forma oral, né, para ensinar a todos. Então ele ensinava tanto romanos, gregos, judeus, né, árabes, quem quisesse parar e ouvir ele, né? E ele ensina coisas como ama o teu inimigo, ama o teu próximo a ti mesmo. Que as pessoas ficavam, obviamente, assustadas. Quer dizer que eu tenho que amar o meu inimigo? Isso está na Torá. Isso está na Torá, é só ler com cuidado. Então, por isso, as perseguições que levou até a sua morte. E os seus discípulos foram, espalharam, né, os ensinamentos do amor, né, porque se você prestar muita atenção, que as pessoas chamam de evangelho, fala de amor, do amor ao próximo. Esse é o primordial. Como também o ensinamento da Torá, o ensinamento da Kabbalah, a coluna principal, a coluna que sustenta é a lei, ou mitzvot, mandamento, ama teu próximo como a ti mesmo. E eu vou ter um estudo falando a respeito só disto, né? Do amor do Criador, né? Que é o que o Criador quer de nós, que nós sejamos, que tenhamos a sua imagem e semelhança como fomos criados, né? Imagem e semelhanças está querendo dizer o amor do Criador, que é um amor incondicional. Só o Criador consegue ter esse amor condicional. E nós também, que nós somos fagulhas do Criador. E é aí que Ele quer que nós tenhamos o mesmo amor que Ele tem pelas suas criaturas. E essas criaturas incluem nós. Nós somos o principal, o ápice da criação. E quando nós tivermos esse amor, nós teremos aderência ao Criador, nós teremos o que realmente é o que está escrito lá, imagem e forma do Criador, né? Que o homem é a sua imagem. Imagem o quê? Imagem é o amor incondicional. Nós seremos, assim como ele, teremos amor incondicional, o amor de só doação, uns pelos outros. Aí, quando chegarmos a esse estado de elevação, nós seremos 100% humanos e estaremos habitando uma realidade espiritual. Essa é a verdade. Aqui uma foto do Rabi Yitzhak Luria, que era também chamado de o Ari, né? Ainda faltam mais umas informações nesse slide. O segundo período do desenvolvimento da Kabbalah é muito importante para a nossa geração. Este foi o período do Ari Rabi Yitzhak Luria. O Ari nasceu em Yerushalayim em 1534, era criança quando seu pai morreu e sua mãe o levou para o Egito, onde ele cresceu na casa de seu tio. Durante sua vida no Egito, ele se sustentava com o comércio, mas dedicava a maior parte do seu tempo a estudar Kabbalah. A lenda diz que ele passou 7 anos isolado na ilha de Rhodes, no Nilo, onde ele estudou o Zohar, livros dos primeiros cabalistas e escritos de um outro rabi de sua geração, o Ramak, ou seja, Rabi Moshe Cordovero. O Ari, pessoal, é um dos cabalistas também mais evoluídos, mais espirituais que já existiu na história. Ele, assim como Abraão, como Moisés, como Shimon Bar Yochai, ele subiu, se elevou à escada espiritual grandemente. Não sabemos a que nível ele subiu de espiritualidade, né? Isso aí só o próprio Ari é que sabe, mas foi muito.
e as informações que ele recebia, que ele depois passou para o papel através de seu aluno, de um dos seus alunos, eram coisas maravilhosas. E o Rabi Moshe Cordovero é também um grande cabalista. Vocês estão vendo que essa linhagem que eu estou falando é a linhagem do que nós costumamos dizer Kabbalah autêntica. Então, se você um dia for em algum lugar comprar algum livro, estudar Kabbalah e for e não conter a linhagem, esses nomes que eu estou falando, fique com a pulga atrás da orelha. O Moshe Cordovero, ele tem um livro que eu vou fazer talvez vários vídeos sobre este livro. Acabei de falar sobre o amor incondicional do Criador, que o Criador ele só é doação, ele não precisa receber nada, ele só dá. Ele é isso, a doação, o desejo só de dar, de doar, se chama amor incondicional, que é o único amor que existe na verdade. Fora isso, o que chamamos de amor, de paixão, são coisas materiais, são coisas terrenas, são coisas que estão envolvidas com o nosso ego. Só existe um tipo de amor, não existe vários tipos de amor ou níveis de amor, existe um só, o incondicional, né? Para vocês que são cristãos, novamente, né, como eu disse, né, muitas religiões têm uma ligação muito forte, né, das raízes cabalísticas. O assunto principal da Kabbalah é o amor ao próximo, ama teu próximo a ti mesmo. Sem buscar essa qualidade, nós não iremos conseguir chegar à nossa correção final, nós não iremos nos elevar espiritualmente. Né? Fora isso, tudo que nós fazemos de orações, práticas religiosas, é tudo atos egoístas e não percebemos, né? Não percebemos, vamos perceber só quando dermos um primeiro passo na espiritualidade. O Moshe Cordovero tem um livro que ele faz exatamente disso, o amor do Criador. Então ele fala e explica os caminhos de como chegar ao amor do Criador, a se aderir a ele, ao amor de fato, incondicional. É uma tarefa fácil? Não é, mas enquanto você está dizendo que é difícil, não é qualquer um, né? Enquanto você estiver dizendo isso, você vai estar no mesmo lugar, não vai dar um passo nunca. Então vamos começar a falar diferente. Eu vou tentar, eu tenho a intenção de praticar, né, de ir em busca do amor ao próximo. Sem amor a qualquer semelhante, sem escolher poder aquisitivo, cor de pele, nacionalidade e assim por diante, né? Eu consegui enxergar que todos nós somos, de fato, uma única alma. Agora sim, né, o slide correto, o Rabi Itzhak Luria. O Ari é uma pintura o mais próximo possível do rosto de como ele realmente era. Em 1570, o Ari chegou a ser Fé de Israel. Apesar de sua juventude, ele imediatamente começou a ensinar Kabbalah. Sua grandeza foi logo reconhecida. Todos os sábios de Safed, que eram muito versados na sabedoria oculta e revelada, vieram estudar com ele, e ele se tornou famoso. Por um ano e meio, seu discípulo Rabi Haim Vitali anotou as respostas e muitas questões que surgiram durante seus estudos. Ou seja, tinha muitos cabalistas, amigos e amigas, que eles não escreviam. Então, os alunos é que anotavam as coisas que eles falavam. E muitos estudos eram baseados em perguntas, né? Então, quando se perguntava né, para o Rabi Akiva, para o Ari, mestre, o que significa isso? E se eu fizer isso, mestre? Aí ele ia respondendo. E essas respostas eram respostas muito elevadas.
E assim os alunos iam anotando e também os seus ensinamentos, seus comentários eram anotados e que essas anotações geraram livros. E, obviamente, vocês percebem que cada mestre cabalista gerou alunos que se tornaram também mestres, né? Então, o Shimon Bar Yochai foi aluno de um grande cabalista, se tornou um grande cabalista. O filho do Shimon Bar Yochai se tornou um grande cabalista. E o Ari, ele tinha um aluno chamado, né, o Rabi Haim Vital, que se tornou também um grande cabalista e tem livros também a respeito de seus ensinamentos. O Ari nos deixou um sistema básico para o estudo da Kabbalah que ainda é usado hoje. Alguns desses escritos foram Etz HaHaim, a árvore da vida, e Sha'ar HaKavanot, o portal das intenções, e Sha'ar HaGilgulin, o portal das reencarnações, entre outros. O Ari morreu em 1572, ainda jovem. Segundo sua última vontade, seus escritos foram arquivados para que sua doutrina não fosse revelada antes que chegasse a época certa. Então, o Zohar ele foi oculto, escondido. Por isso que surgiu a tradição dentro do próprio judaísmo de se ensinar a Kabbalah só para homens com 40 anos de idade casados. Para quê? Dentro do judaísmo, 40 anos de idade para estudar coisas mais elevadas é uma idade boa de entendimento, de compreensão do homem. Por isso que esperava. Por exemplo, dentro do judaísmo, o menino ele só começa a estudar a Torá e ser chamado lá na sinagoga para fazer a leitura da Torá a partir dos 13 anos de idade. Para o judaísmo, 13 anos de idade já é um homem, né, já é responsável pelos seus atos. Né? Enquanto para a menina com 14 anos. Já as mulheres elas não são chamadas, não são obrigadas a ler a Torá e fazer estudos da Torá, né? Porque preconceito? Não, porque as mulheres elas têm um grau espiritual a mais do que os homens, né? Entraremos um assunto desse no futuro, né? Explicarei melhor, vou explicar melhor. Aí os escritos do Ari, ele vendo que tirando os seus alunos, ele vendo que a população em geral não tinha ainda a capacidade, nem a vontade, nem o desejo de querer aprender aqueles ensinamentos cabalísticos. Por isso que tanto o Zohar como os escritos dele, entre de outros cabalistas, foram guardados e ocultos até o momento certo, como ele chega aqui, até a época certa. E vamos descobrir que época é esta. Aqui diz, o terceiro período do desenvolvimento da Kabbalah contém um método adicional às doutrinas do Ari, escrito nesta geração pelo Rabi Yehudá Aslag, autor do comentário Sulam, que quer dizer escada, sobre o Zohar e os ensinamentos do Ari. Esse método é particularmente apropriado para as almas da geração atual. Agora sim, a geração atual, desde a década de 90, é a geração, né, alguns que já estavam aqui na década de 90 e os que estão vindo a partir da década de 90 no mundo todo, é uma geração que vai ter interesse pela Kabbalah, vai ter desejo pela Kabbalah e assim poder entender. E os escritos desde Abraão até os dias de hoje, eles vêm, vocês percebem que eles vêm de uma mesma raiz, né? Todos eles vêm da Torá, do Zohar, vêm dos escritos do Ari, do Rabi Akiva, né? do Haim Vital, do Moshe Cordovero e assim por diante, né? Sempre seguindo, um dando a continuação,
Vocês perceberam que é a continuação. Aí só que esses dois últimos cabalistas que eu vou explicar agora, eles fizeram estudos, comentários de uma maneira que a geração atual vai poder entender de forma clara, entender o Zohar, entender melhor a Torá, entender os demais escritos. Por isso que agora a Kabbalah ela não é mais oculta, ela não é mais fechada, não precisa mais ter 40 anos de idade, ser casado para estudá-la. Pode estudar mulheres, pode estudar homens, né? Podem ser um, meninos ou meninas de 10, 11, 12 anos, desde que tenha esse desejo. Você não vai empurrar o estudo da Kabbalah, a Torá, numa pessoa goela abaixo. Se ela quiser, é como está na Torá, todo aquele que quiser se achegar às minhas leis, aos meus mandamentos, aos meus estatutos, será bem-vindo. Né? É o que o Criador deixou para Moshe, para Moisés. Né? Então, a comunidade judaica, né, já vocês sabem que o livro principal que se segue em todo estudo judaico é tirado dela é a Torá. E também dentro do judaísmo estuda também a Kabbalah. Né? Essa mesma que eu estou explicando aqui é estudada dentro de muitas comunidades judaicas. Né? E somente entre eles, que foi estudado por muito tempo. Agora eles estão abrindo mais o estudo cabalístico para o público geral. Eles estão percebendo que o povo judeu, nós chamamos de judeu hoje, são os descendentes dos hebreus. São os descendentes das 12 tribos. Os chamados também, o povo escolhido pelo Criador. Né? Em outra ocasião entraremos numa questão mais detalhada sobre o judeu, sobre o judaísmo, o que é realmente judeu, o que realmente é judaísmo. E a sua conexão com a Kabbalah, vocês já estão entendendo, né, o porquê. O Rabi Yehuda Haslag é conhecido com o nome de Baal HaSulam, por causa da sua obra Sulam do Zohar, que é a escada. A escada que eu estou falando, pessoal, é a escada espiritual. Né? Damos esse nome escada, são os níveis espirituais. Ele nasceu em Lodz, Polônia, em 1885, absorveu um profundo conhecimento da lei escrita e oral em sua juventude e mais tarde tornou-se um juiz e professor em Varsóvia. Em 1921, ele emigrou para Israel com sua família e tornou-se lá o rabi de Givat Shaul, em Jerusalém. Ele já estava ocupado em escrever sua própria doutrina quando começou a esboçar o comentário sobre o Zohar em 47. O Zohar, pessoal, ele é um livro de 23 volumes. Tanto que nós encontramos pelo mundo ele em aramaico, em hebraico e traduzido no inglês e no espanhol. Tem projetos de fazer as traduções em português também. Então, tanto ele no inglês quanto no hebraico são 23 volumes. E olha só, ele fez um comentário sobre o Zohar, que ele começou esse comentário em 1943 e ele acabou em 53 e depois ele faleceu, ele partiu. O seu filho, o Rabi Baruch Shalom Haslag, que era conhecido como Rabash, tornou-se seu sucessor. O Rabash nasceu em Varsóvia em 1907 e emigrou para Israel com seu pai. Somente após o Rabi Baruch ter se casado, seu pai o incluiu no grupo seleto de estudantes da sabedoria secreta da Kabbalah. Então, vocês percebem que o seu pai ainda seguia essa ordem, né? Então, esperou o filho casar primeiro para poder estudar. Depois eu vou explicar por que
casar. O que o casamento tem a ver com a Kabbalah, com a espiritualidade? Muito a ver. Não esqueçam daquela frase lá na Torá, quando o Criador fala para Adão, né, quando ele apresenta para ele, mostra para ele Rava, a Eva, e diz: por isso que o homem deve sair da casa de seus pais e se juntar à sua mulher em um só corpo, em uma só carne, em uma só alma. Né? Tem tudo a ver com o que nós chamamos, né, na nossa realidade aqui, de casamento. Depois iremos entrar em detalhes sobre. Lembra quando eu falei que a mulher tem um nível espiritual, e a mulher ela tem que se elevar. Por que que hoje a mídia está banalizando as mulheres? Porque a própria ciência sabe que a mulher ela tem uma capacidade espiritual mais do que o homem. Imagina se ela praticar a espiritualidade, o quanto ela vai subir e ela pode espalhar luz para o mundo, que mulheres e homens se unirem em uma só força, em uma só alma, e muita luz espiritual vai se expandir pelo mundo e assim podemos chegar a uma realidade espiritual mais rápido, né? Por isso que a ciência, a mídia, ela banaliza as mulheres com sensualidades, com músicas banais, com modas, fazendo com que elas se rebaixem e ela não consegue perceber o que está fazendo com ela mesma. É exatamente por isso. E as intrigas sem sentido que tem entre homens e mulheres, né? Se falava muito em décadas passadas no machismo, hoje se fala muito em feminismo. Então não vamos entrar muito nesse detalhe, mas tudo isso são jogadas de um sistema para trazer o caos, para trazer a intriga, o ódio gratuito, separações, o fim da família, é o que está acontecendo, né, no mundo todo. Em seguida ao falecimento de seu pai, Rabi Baru assumiu a tarefa de continuar ensinando o método especial que ele havia aprendido. Apesar de suas grandes realizações, assim como seu pai, ele insistiu em manter um modo de vida muito modesto. Durante sua vida, ele trabalhou como sapateiro, operário de construção e balconista. Externamente, ele viveu como uma pessoa comum, mas devotou cada momento livre para estudar e ensinar Kabbalah. O Rabash faleceu em 1991 e logo em 91 que no início de 90 que a Kabbalah começou a ser aberta a todos, saído da ocultação. É o que está acontecendo hoje e não é à toa que tem muitas pessoas indo atrás da Kabbalah, de estudar Kabbalah. É um desejo espiritual, né? Muitas pessoas estão indo, não é pela emoção. Umas podem até ser, ficam um certo tempo, depois saem, podem voltar ou não voltar mais, talvez volte na próxima vida, porque os cabalistas dizem que quem não estudar Kabbalah em uma geração pode estudar nesta vida, pode estudar em outra vida, mas mais cedo ou mais tarde vai ter sim um contato com a Kabbalah. E tendo um contato com a Kabbalah, vai ter um contato com a Torá, com as revelações espirituais mandadas pelo Criador. E o Rabi Baruch, o Rabash, esse último que eu acabei de comentar, ele teve um aluno, que este aluno foi o seu secretário e seu braço direito, que hoje ele também ensina a Kabbalah para todos, que é o Rav Michael Leitman, ou Michael Leitman, como é conhecido internacionalmente. O Rabi Yehuda Gazlag, o Baal Hassulam, é reconhecido como líder espiritual de nossa geração. Ele é o único nesta geração que escreveu um comentário
completamente abrangente e atualizado sobre o Zohar e os escritos do Ari. Esses livros, mais os ensaios de Rabi Baruch Aslag, são a única fonte que podemos usar para nos ajudar em nosso progresso. O método de Baal HaSulam serve para todos. E a Sulam escada que ele construiu como seus escritos nos assegura que nenhum de nós deve temer o estudo da Kabbalah. Qualquer um que estude a Kabbalah pode ter certeza de que dentro de 3 a 5 anos será capaz de atingir as esferas espirituais, todas as realidades e o divino entendimento, o nome dado ao que está acima e além de nós, e que ainda não conseguimos sentir. Se estudarmos de acordo com os livros do Rabi Yehuda Aslag, o Baal HaSulam, podemos atingir a verdadeira correção. Todos os 3 grandes cabalistas são a mesma alma, como diz o Michael Lightman, diz que os 3 últimos cabalistas que comentamos aqui é a mesma alma, que apareceu primeiro como Rabi Shimon Bar Yochai, numa segunda ocasião como Ari e pela terceira vez como o Rabi Yehuda Aslag. E em cada ocasião tinha chegado a época para uma revelação a mais, porque as pessoas daquelas gerações o mereciam e essa alma desceu para ensinar o método apropriado para cada geração. E aqui a foto dos 3 Rabi Yehuda Aslag, Rabi Baruch Shalom Aslag, né? Então da direita para a esquerda, o Yehuda Aslag é pai do Baruch Shalom, né? Então o primeiro aqui, que é chamado de Baal HaSulam, e o segundo Rabash. E o Rav Michael Lightman foi aluno do Baruch Shalom Aslag. E ele ainda está neste mundo, entre nós, e levando o ensinamento autêntico da Kabbalah para todos. Ele é fundador do Instituto Ari, né? Instituto Ari Binei Baruch, né? Binei Baruch significa filho de Baruch, né? Que é o nome aqui do Baruch Shalom Aslag, que deu continuação ao ensinamento do pai. E o Leishman leva adiante o ensinamento do Yehuda Aslag e do Baruch Shalom Aslag. E esses 3 criaram métodos que possamos facilmente entender a Kabbalah. Espero que quem tinha alguma dúvida sobre a Kabbalah e o envolvimento dela com a Torá, com o judaísmo e as religiões tenha ficado bem claro, que esse ensino possa trazer muita luz para vocês. Um grande abraço, né? Shalom, shalom, até o próximo vídeo. Bom, espero que vocês tenham gostado dessa pequena aula, tenham tirado as dúvidas de quem tinha dúvida a respeito dos cabalistas. E para quem nunca ouviu falar deles, é algo novo, aprendeu algo novo hoje. E antes de encerrar, dê o seu like aí, clique no joinha, façam suas inscrições, façam comentários, perguntas, tudo que tiver no meu alcance eu estarei respondendo, comentando. E desde já que o Criador fique com todos vocês, muita luz, muita saúde espiritual acima de tudo, e vamos aprender, vamos desejar amar o nosso próximo, levar luz para o mundo, nos anular de julgamentos, de críticas, lutar contra o ego que nos incita a agressões, a falar mal do outro, a fazer coisas muito erradas, a praticar impurezas. E desde já, shalom, shalom a todos, até o próximo vídeo.